Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. No episódio de hoje, a pedido de vocês, vamos entrevistar Marcelo Passo. Tudo bom, Marcelo? Tudo ótimo, Hugo. Tudo bem, Felipe? Obrigado pelo convite aí. Eu falei do Felipe antes da hora, né? Mas Tá bem. tá tudo bem. Tá sempre aqui, né? Não é um problema, né? Não. Mas obrigado pelo convite aí. Uma honra estar aqui conversando com vocês. Eu sou da treta também. Eu gosto muito de ver o conteúdo de vocês aí, que vocês ficam batendo nos maximalistas, né? E aí. E aí eu gosto disso aí também. Ontem, inclusive, tinha uma treta lá na live lá, falando sobre maximalistas e outras coisas assim. Então a gente tem uns assuntos para falar. Fala pra gente. A gente gosta, vai. Fala pra gente. Já começa já com isso? Vai. Pô, lógico. Não, porque recentemente aí teve aquele caso lá, vocês devem ter acompanhado, o Augusto Bax, que é um dos maiores influenciadores do mercado cripto, perdeu 1 milhão lá. E ele perdeu numa carteira de Ethereum, e uma carteira da Arbitrum, né? Que são redes EVM. E o que aconteceu ali? O Dove, né, que é um famoso bitcoinheiro aí, que eu julgo maximalista, né, eu coloco no rol dos maximalistas ali, fez um post no Twitter lá, batendo coisas completamente diferentes do que aconteceu, falando assim, por isso que eu falo que não pode ter Bitcoin na mesma carteira, porque Sim, ele não perdeu o post. Bitcoin. Você viu, não viu? Vi. O Augusto não perdeu o Bitcoin, ele perdeu o Ethereum, ele perdeu as moedas que estavam lá na rede Ethereum, né? Se você entende como funciona contrato inteligente, como funciona a assinatura dessas coisas aí, você sabe que o Bitcoin dele nunca foi comprometido, nunca correu nenhum tipo de risco. Então, assim, beleza, eu entendo que eles queiram defender o Bitcoin, e eu também sou, cara, eu sou praticamente um maximalista, a maior parte do que eu tenho é Bitcoin. Mas se você quer bater em alguma coisa, bata com o argumento correto, né? Ele criou um espantalho ali, foi lá, falou um monte de coisas a respeito de um assunto que não tinha nada a ver com o que tinha acontecido na prática, né? E aí eu comecei a falar mal, só que aí tem uma galera que gosta deles, eu também gosto deles, eu assisto o conteúdo deles, né? Mas aí a galera na live já veio lá, porque não foi isso que ele falou? Eu falei, não, foi, eu fui lá, abri o tweet, mostrei, ele falou isso, que não tinha nada a ver. E eu acho, qual que é o meu problema, o Hugo e Felipe? Essas questões ligadas ao maximalismo tóxico, né? Vamos chamar esses caras de maximalistas tóxicos, é que eles fecham o olho para tudo que existe em volta. E quando você fecha o olho para tudo que existe em volta, você começa a ficar. Você não consegue enxergar outras possibilidades e outras coisas que você precisa ajudar as pessoas. Você quer ajudar as pessoas, não é falando assim, o resto é ruim. Fala assim, se você quiser usar esse outro negócio, eu não gosto, mas faz assim, não usa tal coisa, não assina tal coisa, não coloca tanto dinheiro na mesma carteira. Aí é legal. Agora, você simplesmente chegar lá e falar assim, não, o Bitcoin tá comprometido, cara, ele não perdeu a chave privada, não perdeu a seed phrase, ele não perdeu nada do tipo, não tava comprometido, entendeu? Então, assim, eu acho legal também separar a carteira, dar uma carteira só para hold, uma carteira para outras coisas, mas faça de um jeito que você agregue, não que você distancie a comunidade, que é o que eu acho que eles fazem no final das contas, né? E eles mesmos já disseram que não estão nem aí para pessoas novas, não querem. Então, eu também tenho as minhas rixas com os maximalistas aí, por causa dessas coisas. Eu brinco que a diferença nossa é que nós somos maximalistas, só que de indivíduos. Tá. Então a gente é focado no indivíduo. E aí a gente tenta fornecer uma série de ferramentas, né? Então a gente fala, privacidade com Bitcoin não é algo por padrão. Não é algo que você se obtém facilmente. A privacidade do Monero é por padrão. Você obtém facilmente. Então, se você não tem conhecimento para ter privacidade no Bitcoin, use Monero. Pronto. Se você quer ter privacidade, né? Porque de repente se você quer, se você não quiser. Entendeu? Então, são formas fáceis, né? O ambiente cripto nos dá isso, né? Até fiz um post também recente disso. Uma caixa com um monte de ferramentas e uma caixa com meia dúzia. Tipo, você constrói uma casa com os dois. Só que é muito mais fácil você construir com um monte de ferramenta do que com pouco. E o Bitcoin tem poucas comparado a tudo que tem de opções no mercado cripto. Sim. Recomendo você usar todas? Não. Mas recomendo você ter o olho aberto, né? E ter essa visão maior, não é? Assim, só ouro são 12... que te atende melhor, né? A ferramenta que atende melhor a sua necessidade, né? Exato. Só ouro são 12 trilhões. Né? Sim. Então, assim, a gente pensar em um ativo, né, que já foi dinheiro também, né, que foi o padrão monetário dominante, já teve tudo isso. Então a gente precisa ter essa coisa mais clara, né? Eu acho que é isso que a gente acaba batendo tanto nesse maximalismo xiita, né? Né, dos caras serem, né, muito
focados em não verem mundo, né? Que eu falo que é a galera que mora dentro da hard wallet, né? Que os caras não consomem nada, não fazem nada. E não é só qualquer vivem- hardware wallet, né? Tem que ser a hardware wallet air-gapped, não pode, né? Porque também sim, vão sim. invadir sua hardware wallet pela rede elétrica, né? Que eu já vi até esses papos aí. Outro dia me falaram isso, que dá para invadir a hardware. Os israelenses sempre têm uma tecnologia que não existe em lugar nenhum, né? E aí que eles conseguem invadir qualquer dispositivo eletrônico pela rede elétrica. Né? A rede elétrica não tem rede, não tá ligado, mas eles conseguem invadir teu computador pela rede elétrica. Os caras falam que tem uns chips. Você já viu essa história, o Felipe? Eles falam que tem um chip que os israelenses fizeram que consegue detectar que você tá 7 camadas debaixo da terra e o GPS dele consegue te pegar. Porra, os caras são foda. Impressionante o tanto que os israelenses fazem um negócio que, né? Então, esse tipo de folclore aí que aparece, e aí a galera fica muito louca, porque aí um cara que não tem conhecimento nenhum, só para concluir esse ponto, um cara que não tem. E aí que eu bato, né, nessa história de maximalismo e tal, e a história, eu até falei errado. Eu comecei a bater por causa do carinha que perdeu 850 mil ontem. Teve a história do Augusto, que o Dove falou isso, mas o carinha que perdeu 850 mil, o que ele foi fazer? Ele foi instalar uma carteira Electrum, e ele pegou a carteira errada lá na coisa, né? E eu não sei se é isso ou não, mas eu chutaria, talvez vocês possam concordar comigo, que esse cara tentou instalar Electrum porque ele deve ter visto algum conteúdo desses caras falando que só Electrum que presta. E o cara era Bitcoiner, ele vai lá e fala, não, só serve Electrum. Aí ele foi instalar Electrum, não sabia o que ele estava fazendo e acabou perdendo dinheiro. Se ele tivesse ficado quieto lá na wallet que ele estava, talvez não tivesse... já estava errado ele ter tanto dinheiro numa carteira quente, no celular, tem um monte de coisas ali. Mas será que ele não foi ali justamente porque ele não teve a informação que eu tento passar, eu imagino que vocês também tentem para a audiência, que o cara tá chegando agora, cara, ó, eu falo isso, não sei se vocês falam, tá? Mas desde que eu comecei o canal no YouTube, a primeira coisa que eu falo é, se você quer ter Bitcoin na corretora, não é o lugar certo. Mas, se você não sabe usar uma carteira, deixa na corretora. Até você aprender a usar a carteira. Né? E esses caras só falam assim, cara, corretora não é carteira. Você deixou na corretora, se fudeu. Pô, mas isso você não tá ajudando. Porque o cara vai começar pela corretora, a maioria das pessoas, né? Se você quer ajudar, você tem que dar um caminho pro cara fazer. Então, eu acho que é nesse ponto aí que a gente diverge. Eu sempre concordo com as brigas que você faz ali, porque eu concordo com essas coisas todas aí. Não, puxando essa vibe aí, cara, que a gente tava falando. Realmente foram dois casos. A parte, eu acho que o caso do cara da Electrum é um caso que a gente pode considerar como phishing, talvez, né? Porque você tinha um aplicativo errado lá, o cara caiu, né, em erro naquela coisa. Eu não li ao certo sobre o caso do Augusto, eu só vi que ele perdeu um tanto de dinheiro e, né, foi phishing também. Foi phishing também? Então, enfim, né, acontece até com o pessoal que é mais entendido, né, não tem jeito. Sim. Você tem que ficar esperto, mas isso começa a trazer a gente para uma questão que é muito importante, que passando da corretora, né? Uma vez que você já consegue entender que o Bitcoin que está na corretora não é seu, que a cripto que está na corretora ela é da corretora, você só tem um saldo lá representativo, a gente começa a entrar, então, na seara de autocustódia, de falar de carteiras, de fato, de, começar a realmente ter uma seed, proteger suas criptomoedas, etc. E não tem como a gente entrar nisso se a gente não falar que é o suprassumo das carteiras, que seriam o quê? Cold wallets. Sim. Você quer trazer alguma coisa para a gente? Bom, assim, olha, eu não sei nem se eu posso dizer que é o suprassumo. Vamos lá, eu consigo ter segurança sem hardware wallet? Consigo. Dá. Você consegue ter uma carteira segurança. Só que o que eu sempre falei sobre isso, Felipe, a hardware wallet é a maneira mais cômoda de você ter segurança. Eu consigo aliar comodidade de uso, facilidade de uso com segurança. Quando você não tem a hardware wallet, você consegue ter segurança? Consegue, mas, cara, você tem que fazer muito mais coisa, né? O pessoal fala lá da Tails com a Electrum, né? Esse pessoal aí costuma indicar isso, né? E recentemente, inclusive, tem um monte de gente que teve problemas lá, porque a Electrum fez uma atualização, aí a galera não conseguia mais a chave de derivação lá, o Derivation Patch não estava funcionando, e aí, olha lá, o pendrive, o Hugo, vocês não estão assistindo a gente aqui, mostrando um pendrive escrito Tails. Que tem o Tails, né? É uma solução legal, mas dá trabalho, não dá, Hugo? Você tem que instalar o Tails, não é a coisa mais simples do mundo. Eu nunca usei até o final. Você nunca usou na prática, tá? Não, eu só quis
fazer a imersão e entender como um usuário faria os passos a passo. É complicadíssimo. Assim, eu fiz o passo a passo todo, e como eles indicam para você fazer para ter a segurança total, o que você tem que fazer? Você tem que instalar o Tails, aí você vai lá, coloca ele no modo amnésico, joga ele para poder armazenar, não sei o que lá. Aí quando você vai fazer uma transação, você desliga ele, faz a transação offline, salva no arquivo, depois você volta ele, liga ele offline para poder transferir ou fazer assinatura. Tem uma ordem aí que não faz sentido a gente ficar falando aqui, mas assim, é mega chato, é muito complexo, né? E serve basicamente para Bitcoin, para outras coisas você não consegue. Se você quiser um DeFi da vida aí, você vai ter muito mais dificuldade de fazer isso. Aí outro tipo que você pode fazer é ter uma carteira multiassinada, né? Uma carteira de Bitcoin multiassinada, e que também é uma forma segura. As corretoras usam isso lá para guardar nas cold wallets, um monte de gente assinando para proteger. Só que isso tudo é muito dispendioso, são coisas que você não consegue fazer rápido. E se você esquecer um detalhezinho, cara, eventualmente, dá uma dor de cabeça danada, né? Porque, deu um problema no pendrive, aí você precisa achar que são 2 de 3, aí você tem que achar lá a assinatura, fazer... Bom, por conta de tudo isso, né, eu acho que a maneira mais segura da gente ter cripto sem ter toda essa preocupação é ter uma hardware wallet, porque a hardware wallet é um dispositivo dedicado para a segurança de criptomoedas que vai te permitir, com comodidade, ou seja, eu consigo usar sem muita preocupação. Você pode conectar até num computador com vírus que você não vai ser roubado. Né, o vírus pode até te levar para outras coisas que não vão ser ligadas à hardware wallet em si. Ele não vai roubar da cripto lá da hardware wallet. Ele vai te roubar porque o vírus trocou o endereço que você tinha que colocar ali, ele fez um sniffing na tua senha, sei lá, qualquer coisa do tipo, mas a chave privada mesmo, ela está protegida lá dentro do dispositivo e você consegue usar isso com total segurança. A gente pode passar um minutinho só para mandar os cachorros embora daqui? Depois você corta? À vontade. Peraí. Meu Jack, vaza. Vaza. Ai, desculpa. Sem problema. Eu tenho um coelho aqui do lado. Não, o problema é que eles ficam brigando aqui, daqui a pouco vai fazer barulho, aí fica ruim. Bom, mas a gente estava falando então a hardware wallet, Então as hardware wallets são a maneira mais segura, né, da gente, mais cômoda de você ter segurança, sem precisar se preocupar com muitos detalhes ali. Você pode usar ela com VPN ou sem VPN, se você quiser mais privacidade ou não quiser. Você pode usar, ou se você não quiser usar também, ela vai funcionar, ela vai te proteger, né? Aí você tem vários níveis de segurança em hardware wallet, mas a principal delas, né? A principal fonte de segurança das hardware wallets é o ataque remoto, né? O ataque à distância, né? De hackers à distância. E esse eu não conheço nenhuma hardware wallet, por pior que ela seja, que tenha sido hackeada à distância, né? Todas as hardware wallets dão segurança, independente da marca e modelo que você está usando. A gente tem lá a nossa carteira, que a gente fala da OneKey e tudo mais, mas, cara, tenha qualquer uma, mas tem uma hardware wallet para te proteger. E antes de sacar da corretora, que é o que a gente estava até falando, né? Primeira coisa que você vai fazer vai lá, aprenda a usar a carteira, saiba como é que armazena uma seed phrase, saiba como funciona uma passphrase, saiba como fazer a transferência, e só depois disso você vai tirar da corretora, porque se você fizer isso antes, você corre o risco de fazer uma merda, como foi o caso desse carinha aí que a gente estava falando, né? Ele não sabia exatamente o que estava fazendo, acabou perdendo 850 mil, né? Então, e por quê? Provavelmente, eu chuto, tá? O cara falaram para ele que deixar na corretora era perigoso. Aí ele não estudou, não fez a lição de casa, aí ele foi instalar uma carteira que é a mais difícil para usar de cripto, de Bitcoin, na minha opinião, né? A Electrum, ela até não acho ela tão difícil, mas ela é uma carteira ela não avançada, tem um visual bonito, né? Ela não é amigável. Ela não é amigável. Não. Mas ele provavelmente leu em algum lugar, ouviu alguém falando que a Electrum é a mais segura para Bitcoin. E talvez realmente seja mesmo, né? Só que aí, se o cara não faz todo o caminho que ele precisa para saber tudo que ele está fazendo, acaba cometendo esse tipo de erro, né? E a gente indica, né, nos nossos conteúdos, que a gente fala todo dia nas lives, nos cursos e tudo mais, cara, vai lá, você quer baixar um aplicativo, vai no site oficial, que você tem que saber onde como é que procura. Entra no site oficial e vê lá se tem o aplicativo lá na loja. Aí se tiver, normalmente vai ter o link ali no site, né? E aí você vai diminuindo os riscos, né? Você vai fazendo camadas de proteção ali para dirimir os riscos. Ainda teve um detalhezinho, ainda teve um ponto muito importante que ele deixou, que é fazer uma transação teste para ver se a carteira está funcionando. Não precisa ter jogado tudo. No caso desse cara que perdeu da Electrum, ele colocou as palavras de backup dele na carteira, né? Aí não tem jeito.
Ele foi lá, pegou, pô, já, tá tudo errado, né? O cara tinha muito dinheiro numa carteira quente, subiu as palavras de backup dele em outra carteira quente, né? E aí não tem como. E até para falar sobre isso, para aproveitar a audiência de vocês aqui, eventualmente muita gente fala de hardware wallet, né? E muita gente tem o conceito de que é possível você colocar uma hardware wallet numa conta que você já tinha quente, né? Então eu tenho uma conta lá na Electrum, que seja, ou na MetaMask, e a galera fala assim, eu vou comprar uma hardware wallet para proteger a minha conta. Né? E é legal a gente deixar claro que é impossível fazer isso. Uma vez que você criou as suas chaves privadas e você está com isso numa carteira quente, numa carteira de software só, essas suas palavras de backup, essa sua chave privada está online, né? A gente chama de online porque ela está num computador que tem acesso à internet e poderá ser hackeado, ou você pode até já ter sido hackeado e não está nem sabendo ainda, né? O ladrão pode estar esperando para te roubar mais para frente, e não tem como você incluir uma hardware wallet nesse caminho de novo. Você vai ter que criar uma carteira do zero e transferir todos os recursos dessa carteira antiga para a nova. Então não dá para colocar uma hardware wallet depois de uma conta já criada, né? Sim. É um passo de segurança importante de avaliar, porque eu acho que de uma hardware wallet criada, você consegue usar a seed em outra hardware wallet também. Eu acho que dá para você fazer isso. Com certeza dá, isso dá para fazer. É só para constar, porque realmente no outro caso aí você tem as chaves privadas já divulgadas, né? Já online aí é meio que ferro. Não é divulgada, né? Não necessariamente assim, alguém sabe, mas você tem um risco de alguém ter tido acesso a essa informação de alguma forma. Né? O grande lance da hardware wallet, né, Hugo e Felipe, é que a gente tem a possibilidade, né, de você pegar o dispositivo, gerar essas palavras 100% offline, o tempo inteiro. Você nunca teve nenhum meio online, né? As carteiras que a gente tem da OneKey, elas têm bateria e tem Bluetooth, né? Tem umas vantagens ali de uso para isso. Mas tem gente que acha isso ruim também, mas não importa. O que importa é que ela tem a bateria. Só eu ligando ela, eu consigo gerar as palavras de backup da carteira sem conectá-la nem no cabo do computador. Então você fica assim, você está fazendo um dispositivo completamente desligado, né? Você não precisa nem de um power bank, não precisa nada. Aí você vai anotar essas palavras completamente offline, num papel, numa placa de aço, né? A gente tem lá também a Anki Tag, que é uma plaquinha de titânio, que você marca lá as palavras. Você marcou ali, gravou, nunca mais, né, essas palavras serão divulgadas. A própria carteira nunca mais vai te mostrar essas palavras, né? E aí, se você conseguir armazenar isso de uma forma segura, a sua seed phrase, nunca ninguém vai ter acesso a isso. De forma online é impossível. Para ter acesso, teria que ser de forma física, encontrar a tua anotação ali para poder te roubar, né? E essa é a grande diferença da hardware wallet. Se você usa uma carteira quente, quem já usou a MetaMask, já usou a Electrum, você sabe que aparece na tela as palavras, né? E por mais que você não digite essas palavras para copiar para um lugar, você vai ter que anotar ela no papel, mas alguém pode ter feito um print screen da tua tela ali, se está com um vírus que faz print screen da tua tela. Normalmente esse arquivo vai ficar salvo no disco, ele vai ter uma criptografia ali na assinatura que você faz, da senha que você coloca na carteira, mas essa criptografia pode ser fraca ou forte dependendo do tanto do poder da tua senha. E se alguém invadir teu computador, pode pegar aquele arquivo, descriptografar e descobrir tuas chaves privadas. Então, isso que é que a gente fala de carteira quente, né? Ter uma carteira só de software te coloca em risco com essas coisas. E a galera ainda faz as coisas mais absurdas, que é, por exemplo, tirar uma foto das palavras e colocar na nuvem, né? Colocar no Drive salva da Apple, no essas e-mail, coisas aí. normal. E-mail, e aí o cara invadiu o teu e-mail, ele acha lá as palavras. Cara, se eu fosse fazer um vírus para invadir um computador, a primeira coisa que eu ia fazer é procurar uma das palavras das 2048, que são as palavras de backup conhecidas. Se eu achasse duas no arquivo, eu já ia pegar aquele arquivo lá e mandar para mim, né? Porque com certeza eu ia rapidamente achar palavras que o cara possa ter anotado no computador. Então, essas são as questões que a gente tem que se preocupar quando a gente fala de hardware wallet, essas coisas, né? Um detalhe, só para ilustrar, para quem às vezes não entende, quando você traz para a gente que, no caso da OneKey, né, ela tem bateria e, portanto, ela mostra as palavras nela mesma, sem que você tenha que conectar ao computador. Por exemplo, Trezor e LED, elas têm cabo, e elas só acendem se você conectá-las no computador, entendeu? Então, assim, para quem não entende... assim, eu não consigo, eu sou bastante, como é que fala? Eu gosto das palavras certinho no lugar, incisivo nas palavras certinho. Eu não vou falar isso mal das concorrentes ali, porque isso não é um problema real. Isso, você pode ligar ela num power bank, tá? Não precisa ligar no computador para poder ativar e ver as palavras. Elas também, acho que todas as hardware wallets, para ser justo, né? Todas as hardware wallets têm essa capacidade de mostrar, mesmo que você não conecte ela no computador.
você precisa conectar ela numa fonte de energia. É que, como a gente estava falando antes, né? De repente o cara acha que pela fonte de energia entra coisa. Então, quando eu falo dessa vantagem de ter o Bluetooth aí, é pro cara mais maluco que acha que vão invadir ele de qualquer jeito, você não precisa de cabo nenhum, tá? Mas, para ser justo, com qualquer dispositivo que você tem aí, ele tem a mesma capacidade. Não, sim, é só para. Eu também não acho ruim, não, de fazer dessa forma, só para ilustrar, né? Para quem às vezes não tem medo, né? De passar alguma coisa sim. no cabo, passar uma CID passando no cabo, né? E tal. E agora a OneKey tá lançando um modelo novo agora, que é a OneKey Pro, que vai ter AirGapped também. Então, pra galera mais maximalista que gosta só de AirGapped, que vocês sabem disso, né? O pessoal gosta muito da Code Card, porque ela é AirGapped, né? Nossa, você assina lá com... É chato pra caralho também, você tem que assinar com... Desculpa o palavrão aqui. Você tem que colocar o pendrive lá, como é que fala? O cartão de memória, SD. Assinar, transfere pra lá, transfere pra cá. A OneKey lançou agora o modelo Pro que tem câmera, então se você quiser, você pode usar Bluetooth, se você quiser, você pode usar cabo, se você quiser, você pode usar só AirGapped, que é lendo QR Code nela e no computador que você está usando, né? E aí você consegue fazer as transações sem nenhum tipo de conexão de cabo ou nenhum tipo de conexão direta no dispositivo com o teu computador, né? Só uma curiosidade minha, assim, de onde veio esse seu interesse pela segurança no indivíduo final? Eu sou um cara de tecnologia, cara. Eu sou formado em ciência da computação. Eu trabalhei há muitos e muitos anos, eu tinha empresa de tecnologia, eu era empresário no ramo de tecnologia, tinha empresa de software, e a gente vendia soluções de automação de consulta na internet, de robotização, e eu era responsável pela parte de servidores, de acesso web service, de segurança de forma geral, né? Então, isso sempre foi uma preocupação para mim, a parte de cripto, inclusive, né? Que eu não sou tão... não é uma coisa tão antiga na minha vida, há 5 anos, 6 anos que eu tô nesse mundo de cripto, começando a entender o mundo cripto, né? E isso foi... Eu comecei no mercado cripto pelo mercado tradicional, ali, de investimento de forma geral. Mas entender cripto para mim foi muito fácil, porque eu já trabalhava com criptografia, eu já fazia essas coisas todas, né? Assinatura de chave pública privada, todo esse processo eram coisas que eu faço isso aí, sei lá, desde 2001 eu já fazia coisas ligadas à criptografia, né? Então, para mim sempre foi muito tranquilo entender essas coisas todas, e como é uma área que eu domino muito fácil, né? E a galera, conforme eu comecei a fazer conteúdos, o pessoal começou a elogiar a minha didática. Não sei se é boa mesmo ou não, mas me elogiaram pela didática de ensinar essas coisas. E como eu tenho essa facilidade para entender a parte de tecnologia, que é o que a galera tem mais dificuldade, né? Eu associei uma coisa com a outra. Bom, vou pegar mais nessa parte, que é uma parte que eu entendo muito, consigo explicar, e tenho propriedade para falar, porque eu entendo tecnicamente como tudo isso funciona, né? E foi por isso que eu acabei indo para esse lado. Comecei a fazer vários vídeos de review de carteiras. Acho que os vídeos de review de Trezor, Ledger, se não é o primeiro em visualizações do YouTube, em número de visualizações do Brasil, eu estou em segundo, na maioria deles. Né? Então, a maioria, a galera acabou de me conhecendo por isso, aí eu fui apresentado para a OneKey, aí depois é uma história que a gente conta outro dia, se vocês quiserem, ou hoje, mas por que a gente começou a vender a OneKey foi por conta, me mandaram a carteira, eu testei, gostei muito, gostei tanto que comecei a falar muito dela, e aí a gente falou assim, vamos importar? Vamos importar porque é muito boa, e a gente começou a vender. Isso é bom, né? Assim, você tá em constante contato com o que vem de mais novo do mercado, e fazer reviews nesse sentido eu acho fundamental. Eu cheguei até você, na verdade, o Berna tinha comentado de você. Sim. E eu gostei muito da sua atitude, eu acho válido deixar isso registrado, que você foi o primeiro, se eu não me engano, mas um dos únicos, que aquele rapaz que perdeu as Matics lá e expôs a senha no arquivo TX, você chamou ele e conversou, e foi, sabe, uma abordagem de entender o problema, explicar, sabe? Eu acho que isso falta muito na comunidade, sabe? Enquanto o Twitter tava lá, sabe, bem feito, tá bem, né? Shitcoinheiro e não sei o que, não foi Bitcoin, sim, sabe? E se fosse com Bitcoin não teria acontecido, sabe? Aquela coisa que eu acho desnecessário, esse tipo realmente de publicidade. A gente pegou o cara e falou, não, vem cá, ó, faz assim, faz assado, o que aconteceu, né? Traçar o plano, se isso tivesse acontecido, o que foi? Olha, minha live tem delay de 30 segundos, coloca esse delay sempre seu, que você conseguiria cortar isso, né? Então, pequenos detalhes que ajudam a pessoa a corrigir o problema, não repetir ele e não simplesmente divulgar a sua própria cripto, por mais que seja o Bitcoin o caso, né?
Não só a própria cripto, mas qualquer que seja o seu trabalho, né? E a gente estava falando disso logo no começo aí, da questão do Dove lá, e é nesse sentido. Tudo que eu sempre faço, às vezes o pessoal brinca comigo, cadê o clickbait, né? Eu faço muito as thumbs da live, sempre com uma chamada, às vezes... clickbait, mas eu chamo de clickbait tudo bem. Por que eu coloco uma chamada para trazer as pessoas para a live, só que quando chegando na live, não vai ser uma mentira que eu tô contando ali, que normalmente o clickbait é isso, né? O cara te mostra uma coisa e traz outra completamente diferente. Em geral eu tento trazer, porque aí lá dentro eu vou dar um conteúdo relacionado àquele assunto de alguma forma que seja positivo. E esse caso aí, por exemplo, o mesmo caso do Augusto essa semana, até pedi para o Augusto me mandar, ele não me mandou. Não sei se ele tá com raiva de mim também, não sei. Mas eu pedi para ele me mandar qual foi o site que ele acessou lá, que roubou ele, porque se eu tivesse acesso no site, só contar esse caso para vocês, Hugo e Felipe, o caso do Augusto foi um phishing, ele recebeu um e-mail falando que era de um airdrop de uma moeda que eu não lembro o nome lá, ele estava participando e ele achou que era realmente o e-mail oficial do negócio. E ele clicou no link. Ele foi para um site, que ele falou que era um site super bem construído, e, cara, esse site, ele não assinou um contrato inteligente malicioso. Ele assinou uma transação de múltiplas funcionalidades. Era uma transação complexa que tinha, entre a sequência de coisas que aconteceram na transação, tinha dar acesso numa cripto específica, sacar essa cripto específica para um endereço, sacar essa cripto específica para um outro endereço, o cara já fazia um split na mesma transação, ele fazia várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, a primeira transação que ele fez, ele acho que tinha 26 comandos numa única transação. Eu nem sabia que dava para fazer tanta coisa assim, que dava para fazer daquele jeito que ele fez, né, no Ethereum. A gente sabe que tem um site que chama Furocombo, que você consegue montar coisas complexas. Dá para você fazer, por exemplo, um empréstimo, um flash loan, que a gente chama, né, que é aquele empréstimo instantâneo. Você pega aquele empréstimo instantâneo, compra uma coisa num lugar, vende no outro, arbitrando, né? E aí você devolve o empréstimo tudo numa transação só. Isso dá para fazer no Ethereum, eu sabia que dava, mas eu nunca imaginei que um cara ia roubar desse jeito. E aí ele assinou uma transação que tinha tudo isso nela, né? Que roubou de uma vez os $200 mil dele. E aí, o que eu posso fazer? Cara, assim, tem duas formas de você fazer esse tipo de conteúdo. Eu poderia abrir a live e falar, puta, como é que pode um youtuber do tamanho que ele tem, o tanto que ele já fez, né? O tanto de coisa que ele já fez, cometer um erro bobo desse? Não é um erro bobo, e foi isso que eu comecei a falar na live, inclusive. Primeira coisa que a gente tem que entender é, ele não foi um erro tão bobo assim, não era uma coisa tão óbvia assim, porque uma transação desse tipo não é uma coisa que a gente está esperando. A gente está esperando sim um contrato lá que tem um set approved for all, que é um tipo de chamada que dá acesso a tudo que você tem, te roubar. Não era esse o caso, né? Então eu comecei já falando, não foi bem assim. Ele tem sim algumas falhas que precisam ser corrigidas e a gente tem que apontar essas falhas para as pessoas não cometerem o mesmo erro, né? O que ele fez? Ele não podia ter tanto dinheiro numa carteira só, principalmente numa carteira só e usar para airdrop, porque se você tem tanto dinheiro numa carteira de hold, tudo bem, mas você não vai pegar uma carteira de hold e conectar para fazer airdrop, isso é conceitualmente errado, e aí assinar a transação sem ler o que estava fazendo, e tem um monte de errinhos ali, mas se a gente simplesmente abrir o conteúdo ali para falar mal, para falar, tá errado, e a gente volta na história do Dove, né, que atacou o que não era para ser atacado, ele atacou um ponto que não ajuda em nada quem tá lendo o post dele, ou ajuda o cara que pensa igual ele, que quer xingar o outro que cometeu o erro, né? Mas não ajuda quem precisa aprender como que eu faço para me livrar desse tipo de coisa, né? E aí eu sempre tento levar o conteúdo para esse lado, Hugo. Até agradeço que você tenha falado sobre isso, né? Porque assim, é legal a gente ter esse reconhecimento, né? Porque a gente faz isso. Eu faço o mais difícil, Hugo, que seria muito mais legal ou mais vantajoso para mim falar. Só faz o conteúdo falando mal e tudo mais, daria mais engajamento, talvez traria mais pessoas para lá, meu canal cresceria mais rápido, mas aí eu não tô ajudando, né? Então, se eu não tô ajudando, para mim não faz sentido fazer as coisas, né? Eu abri o canal para isso, para ajudar as pessoas e, obviamente, ganhar dinheiro com isso, né? Claro. Eu não tô ali de graça também e tal, mas ajudar as pessoas em primeiro lugar, né? E assim as consequências acabam vindo depois. Cara, a gente vê isso também. Às vezes a gente tenta fazer assim, postagens com um teor muito forte de teoria. Cara, ninguém quer saber. Sabe, postagem maneira, sabe o que é? A Receita Federal vai congelar seus criptoativos porque eles têm a inteligência artificial que está dentro da sua conta. E, nossa, chove de gente. Agora, se você sabe explicar, olha, vou te explicar em termos de autocustódia por que você não consegue isso, pronto, ninguém olha. Eu até vou perguntar para vocês, porque eu gosto das opiniões que vocês têm a respeito desses assuntos, né? Vocês acham que... Eu tô aqui, não sei se eu sou só entrevistado, se é um papo bate-papo, mas eu vou... O episódio tem teu nome, você faz se você quiser. Então beleza. Vocês acham que...
essa questão de usabilidade, facilidade de uso, né? Porque não tem jeito, esse mercado ainda é um mercado complexo, né? Entender essa tecnologia e tal. Vocês acham que tinha que ser muito mais fácil? Ou vocês acham que é intrínseco ao mercado ter um grau de extra dificuldade, até por conta de tudo que você traz junto, né? Eu brinco sempre lá, né? Isso aqui é igual a coisa do tio Ben lá, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente tem um poder enorme, que é poder fazer a custódia dos ativos, né? E essa é uma coisa que até a criação do Bitcoin, nada no mundo existe que você consiga fazer a custódia e seja inconfiscável, né? Mas ao mesmo tempo você, com essa responsabilidade, com esse poder que você tem uma responsabilidade enorme, que é você fazer a sua segurança, você é seu próprio banco, você tem que cuidar de tudo que tem em volta. E aí, se você facilitar isso muito, será que a gente não perde essa característica? Eu queria saber o que vocês pensam disso. Eu penso que nós demos um passo, né? A criptomoeda dá um passo atrás no status quo da tecnologia. A tecnologia hoje ela virou passiva. Sim. Então, assim, você não sabe mais instalar um Windows. Né? Você não sabe abrir uma linha de comando e listar as pastas que tem no seu computador. Você não faz mais isso. Né? Era um processo ativo, virou um processo passivo. Com cripto, você volta a um processo ativo. E aí há um conflito geracional. Né? A gente que já tem mais de 3 décadas, 4 décadas de vida e que viveu a informática na adolescência, a gente olha isso e fala, tranquilo, peraí, anota aqui, põe aqui e tal. A gente anotava, né? A gente não guardava no disquete. Disquete tinha 1 mega, a gente anotava as coisas. Então a gente anotava, tinha um caderninho. Você tinha um caderninho de computador quando você era adolescente? Você guardava senhas, você guardava o negócio do Windows, o registro do Windows que você tinha, que alguém te passou, enfim, né? Você tinha, né? Não, então, assim, aqui eu nunca fiz isso, eu nunca usei software pirata. Tá? Mas assim, a gente tinha esse caderninho. Tinha caderninho com a senha da internet, tinha com uma série de coisas, com o negócio do modem, né? Que tinha. A gente instalava o modem, né? Então tinha. Era um processo ativo. Então, assim, as pessoas perderam isso. É só salvar na nuvem, é só isso, é só isso. Então, a gente tá voltando um passo. Então, para nós é mais fácil para quem é mais novo. Para quem tem 20 anos, isso não faz ainda tanto sentido. E para quem é boomer, né, 60 para cima, ainda acompanha alguma coisa porque fez isso um pouquinho, viu os filhos fazendo com um caderninho de internet, ainda lembra alguma coisa, mas eu vejo dessa forma, é um processo que voltou a ser ativo e nós vamos ter esse período de desconforto. Não sei se isso vai ser um processo passivo um dia de novo. Se for, provavelmente vai ser por captura regulatória e ser custodial. E aí nós não temos muita alternativa. Mas eu acho que é um processo ativo que demanda um aprendizado. E é isso que a gente tenta levar para as pessoas. Felipe. E você, Felipe, você acha? Vamos lá. Eu acho que é um processo que você precisa passar. Eu não sei se teria como ele ser tão mais simples e se seria bom que ele fosse tão mais simples, porque realmente foi o que você falou, a autocustódia ela tem um peso enorme. É a primeira vez na sua vida que você tem o banco no seu bolso, ou no seu caderno, ou na sua casa. Isso ou na cabeça. Existe. Ou na cabeça. Isso nunca existiu antes. Você sempre foi ao banco e lá eles tinham a custódia do seu dinheiro, ou eles conseguiriam garantir que você tivesse esse valor, sei lá, se alguma coisa pegasse fogo, não tem problema. Agora não. É como se você saísse do banco com o Banco do Brasil nas suas costas e voltasse para casa. Então, assim, isso tem um peso enorme. E eu acho que tem que se acostumar com esse formato. Talvez, tecnologicamente falando, a gente ainda venha no futuro a ter algo mais simples do que a CID. Porque a CID, a gente sabe que ela não é aquela listinha de palavras. A CID, ela vem de... ela é uma derivação, na verdade, não sei se é derivação o nome, mas a CID, ela é uma sequência de caracteres lá totalmente maluco. A CID, você tem a entropia, que gera a CID, que gera a CID, é a forma de entropia, né? É uma representação da entropia que gera a chave privada, que depois gera a chave pública e vai fazendo todas as derivações. Então, exatamente. A CID, como a gente vê, ela é uma simplificação. A CID, já é uma simplificação. Palavras, já vê no BIP 39, entendeu? Ela já é uma simplificação. Pode ser que no futuro tenhamos, eventualmente, outra simplificação que fique mais fácil. Mas, de toda forma, é importante saber que a tia do Zap, por exemplo, ela não soube
fazer Pix via QR Code. Ela não teve isso na época dela. É uma coisa que ela aprendeu. Ela não soube copiar chave Pix, ela não sabe. Hoje ela já entende isso. Hoje ela já pede, não, manda no meu Pix. Então, é uma coisa que você aprende de acordo com a demanda. E se no futuro o Pix ficar mais simples, ela vai aprender. Então, eu acho assim, o aprendizado faz parte disso. Talvez tenha como simplificar, mas ainda assim, o quesito responsabilidade, ele vai se manter em todos esses casos. Eu acho que você tem que aprender a usar, não tem jeito. Eu acho também que muita gente critica, fala que se não tiver uma melhora na usabilidade, não vai virar mainstream, né? Mas talvez não tenha que virar mainstream sem isso, é o que você está dizendo agora, né? Porque se facilitar demais, por que o Pix funciona? Apesar de... É uma tecnologia simples, né? Você tem lá que ler um QR Code, a princípio, para quem não conhece, fica meio esquisito, mas você está delegando toda a responsabilidade da segurança para outras pessoas ainda, né? Se der alguma coisa errada, você vai fazer o quê? Eu vou ligar no banco e falar, me roubaram aqui, o banco muitas vezes tem que ressarcir e tal, né? No mundo cripto, você perdeu uma vez só, né? Não tem volta, não tem para quem você reclamar. E eu acho que isso é uma característica intrínseca ao mercado, que eu concordo que quanto mais simples for, solene, né? Mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que tem que ter uma dificuldadezinha aqui para a pessoa entender a responsabilidade, porque se ficar tem que ser um ato solene, né? Tem que ser assim, cara, sim, isto aqui é todo o seu dinheiro. Se perder isso aqui, já era. Nem eu que tô te ajudando, nem ninguém vai conseguir. Então, acho que esse ponto tem que ficar claro, né? Então, isso tem que ser uma certa solenidade. Eu acho relativamente ok você ter que anotar isso, né? Sim, mas com certeza vão ter novidades aí, o pessoal trabalha você disse sobre a captura regulatória, né? Tem projetos que o pessoal está fazendo aí, que eu já vi, eu acompanho bastante o conteúdo lá do Edilson Osório, né? Não sei se vocês já conversaram com ele aqui, mas é um cara espetacular. Tá na então, lista. conversem porque é um cara espetacular, né? Ele sabe muito, é um dos caras do Brasil, um dos caras que mais sabe de blockchain, de mercado que ele realmente faz na prática, né? Fez muita coisa na prática. E ele já vi algumas vezes ele falando que o pessoal está trabalhando em situações ali que você poderia, por exemplo, dar como se fossem chaves privadas para 3, 4 pessoas ali, e aquelas pessoas teriam que se juntar e aí elas conseguiriam restituir a sua chave privada. Porque a gente vai para um ponto aí, né, ao mesmo tempo que eu acho que a gente tem que ter mesmo a segurança e tal, a gente vai para um lado que vocês, não sei se vocês acompanham essa parte, mas a parte de identificação online, né, identificação via blockchain, eu tenho uma identidade, o nosso RG estaria na blockchain, né? Aí você pode usar NFT para isso e outras coisas. Mas qual que é o grande problema? Se eu tenho uma chave privada, onde eu vou ter o meu NFT, né? O meu NFT que me identifica no mundo. Então, que eu quero, nesse caso, eu quero ser identificado, eu não quero ficar privado. E eu quero, por exemplo, receber um certificado, eu quero comprar meu carro e armazenar isso como NFT, e se eu quiser vender meu carro, eu poderia vender o meu NFT e eu estaria fazendo a transferência disso, né? Essa parte toda é muito bonita do ponto de vista de tecnologia, de facilidade, de não ter mais cartório, coisas assim. Mas, por outro lado, como é que fica se você perder sua chave privada? Você perdeu tudo que você tem? Que a gente já está falando agora de um imóvel, está falando de um carro, que é um bem físico. Sim. E aí que começam as complicações aí, que aí, se você não tiver alternativas em que você possa solicitar dizer, olha, eu que sou o dono disso aqui, e eu preciso comprovar isso de alguma forma, né, fica complicado. Então, e a gente está, acho que no meio desse processo, né, a gente está a parte de criptomoedas só... Tem todo esse imbróglio, mas a gente está indo para esse rumo de ter a identidade digital e esses ativos que poderão ser transferidos para você, os soulbound tokens, que são, né, os NFTs ali, que, por exemplo, você fez uma faculdade e aí, em vez da faculdade te dar um papel lá, ela te dá um certificado. Pô, é muito mais verificável, é muito mais seguro, né? Eu tenho como garantir quem foi que fez. Então tem um monte de vantagens, mas ao mesmo tempo você tem esses ônus aí, que são essa questão justamente da própria custódia, como é que faz esse processo todo. Então acho que a gente ainda tem que evoluir bastante nesse sentido, mas por enquanto eu não vejo outra alternativa que não ser as pessoas entenderem a gravidade que é, a importância de ter essas coisas com elas, né? E como que elas têm que guardar, né? Não, eu acho que é até assim, é até meio simples se você for olhar. Às vezes eu já comentei isso que eu vou falar aqui e eu já fui refutado algumas vezes, mas assim, não é porque, tipo assim, eu postei lá sobre essa mesma temática de adoção e uso, né? Porque a tia do Zap não vai saber usar Bitcoin e fazer um envio de, sei lá, o USDT que seja. E foi o que eu falei, cara, ou você copia e cola um código, igual você faz com uma chave Pix, ou você escaneia um QR Code.
Aonde que a tia do Zap não vai entender isso? Aí, o que o cara trazia é exatamente o fato de que você teria que comprar essa cripto antes em algum outro lugar, etc e tal. Beleza? É um ponto que realmente não é tão simples. Mas se a gente for pensar, o uso mesmo, o envio e recebimento é igual para os dois. É igual para você usar um dinheiro na conta. A grande diferença é que você recebe o salário em reais. Se você recebesse em USDT, você ia fazer um copia e cola com uma carteira de USDT, ou ler um QR Code na sua carteira de USDT e ia estar mandando para frente. Você não para pensar de onde que veio o reais que caiu na sua conta. E se você fosse receber só em Bitcoin ali, você ia transacionar daquele jeito e pronto, acabou, entendeu? Assim, é só uma perspectiva que eu trago. O problema só teu raciocínio, eu concordo 100% com ele, né? Acho que a parte que fica mais difícil é porque você tem muitas possibilidades, né? Até hoje eu tenho dificuldade de ensinar, explicar, né? Eu tento fazer várias analogias para explicar, mas a diferença de uma rede para outra, porque a galera tem dificuldade, entra na Binance, compra um token, comprou lá o USDT, vamos colocar o Bitcoin que seja, né? Comprou moeda Bitcoin. Aí ele vai sacar, aí a Binance apresenta lá 5, 6 lugares diferentes para ele sacar, né? E aí o cara não entende que aquilo ali são redes diferentes, que ele vai receber um token que é um vale Bitcoin numa outra rede, coisas desse sentido, né? Nesse tipo. É difícil, cara, você explicar isso. Essa é a parte que eu acho mais complexa dessa história toda, né? Essa interligação. Até hoje, por exemplo, essa semana, a gente teve que dar suporte lá no caso da Arbitrum. O cara comprou coisa na Arbitrum, eles, não sei porquê, resolveram colocar o nome da moeda de gás da rede como Ethereum. Só que não é Ethereum. Tudo bem, tem lá o... Ethereum É Ethereum na Arbitrum, não é o Ethereum. Mas tem a ligação lá porque ela faz o roll-up, não importa, não é o Ethereum. O Ethereum está em outra rede ali. E aí o cara foi fazer um swap, ele pegou numa DEX qualquer lá e foi fazer uma troca de Ethereum para Ethereum, entre as redes. Só que chegou lá um tal de H Ethereum. E aí não apareceu na carteira. Ele pediu suporte pra gente. Ele falou, cara, mas ó, esse negócio que você recebeu aí, não é Ethereum, é H Ethereum. H Ethereum é uma outra moeda. Inclusive, aqui dá até um sinalzinho lá, fala, esse negócio é perigoso porque a gente não conhece e você pode ser scam. E olha qual o nível de complicação disso. Eu mesmo até hoje, você tem que fazer uma bridge. Aí você tem que explicar o que é uma bridge. Essa é a parte que eu acho complicada, entendeu, Felipe? Quando você mistura esse mundo todo aí, é que começa a complicação. Eu acho que foi com o Hugo, eu conversei esses dias, isso é complexo, porque, por exemplo, você vai mandar o USDT, eu gosto de USDT porque ele é lastreado no dólar, dá para você segurar um caixa nele, né? Então, você vai mandar o USDT na rede do Ethereum, você tem que ter Ethereum. Você vai mandar o USDT na rede da Arbitrum, você tem que ter Ethereum na Arbitrum. Você vai mandar o USDT na rede da Optimism, você tem que ter, eu acho que, Ethereum na rede da Optimism. Você vai mandar o USDT na rede da Polygon, você tem que ter Matic. Isso. Que vai virar Pol. Vai virar Pol. Você não pode ter o USDT não adianta você ter Ethereum na rede da Polygon, não. Você tem que ter Matic. Aí, tipo assim, você começa a ficar muito doido. E aí o cara vai sacar Bitcoin na Binance. Ele vai mandar o Bitcoin para onde? É muito comum. Vou mandar Bitcoin para MetaMask. Aí o cara olha lá, nossa, BSC tá baratinha, é essa aqui que eu vou, não vou pagar R$80 de jeito nenhum. Aí, sabe, tipo assim, é muita coisa, realmente. É nessa hora que os maximalistas batem na gente. É nessa hora, porque aí o cara fala, tá vendo? Olha a complicação que esse povo arruma. Aí depois eles falam que tá tirando a atenção. Até nesse ponto, né? Realmente, seria muito melhor se todo mundo se concentrasse no Bitcoin e evoluísse o Bitcoin e tal. Mas, cara, o que eu falo contra essa história, né, de criticar as outras coisas que existem, é que vai existir outra coisa, não tem como. É assim, eu não queria, parece criança birrenta, né? Eu não quero que exista outra coisa, eu só quero que tenha Bitcoin. Mas tá aí, cara, vai ter. Você tem dinheiro rolando lá. Eu também não queria que tivesse comunismo. Isso, contra a sua vontade. É contra a nossa vontade, mas existe, né? Não adianta você espernear. Então vamos lidar com isso da melhor forma possível, né? Mas realmente, essa parte aí é a parte que dificulta, né? Fica 25 mil moedas, sei lá quanto, 2 milhões de moedas que já tem lá no CoinMarketCap cadastrada, né? Obviamente, 99,9% são lixos, que não servem para absolutamente nada e que vão tirar mesmo o dinheiro das pessoas, vão tirar a atenção do que precisava, mas, cara, as coisas estão aí, a gente tem que aprender a usá-las e se você quer participar desse mercado, você tem que lidar com essas condições. Cara, já tem 2 milhões de criptos cadastrados no CoinMarketCap. Tem mesmo? É isso, não é? Cara, 2,2 milhões, que absurdo. Caraca! 2,2 milhões, né? Formas de você perder Esses dias atrás era 20 mil, pô.
Então, sabe o que aconteceu? Um dos motivos, a primeira, assim, muita coisa foi cadastrada que vai acontecendo mesmo. Esses BRC20 da vida, esses lixos que estão colocando na rede, eu não sei o que vocês pensam desse negócio, mas isso aí, o que aconteceu? Eles começaram a criar o BRC20. Eu acho um belo presente. É um belo presente? Os Max. Eles criaram isso. Belo presente para os Max. Verdade, tem esse ponto, né? Porque enquanto era nas outras redes, não podia, agora pode, né? Agora. Mas vamos lá. Verdade. Agora é bom porque é pagar taxa, agora é bom porque é isso, agora é bom porque isso. Até ontem não podia ter outra coisa, podia. agora pode porque tá no Bitcoin. Mas assim, esse evento dos BRC20, a galera começou a replicar tudo que tinha de token na rede Ethereum no Bitcoin. Aí replicaram na Litecoin, replicaram na Bitcoin Cash, replicaram na coisa, na Monero. E aí você começou a ter pelo que eu entendi, todas as moedas têm a mesma estrutura do Ordinals, que dá para fazer a ordenação dos que seja a unidade de cada moeda. E dá para você colocar essa estrutura que eu acho uma puta de uma gambiarra do caralho, esse negócio de fazer BRC20 aí, que é colocar um JSON. Porra, para mim é um lixo isso, mas tudo bem. Não que eu seja contra, porque a rede está ali para você usar do jeito que você quiser. Eu só acho ruim porque é muito mal feito, na minha opinião. A solução, né? A solução é ruim, né? Teria que ser uma solução muito mais integrada. Porque o que eu falo é o seguinte: se amanhã os desenvolvedores do Bitcoin resolvem mudar a forma com que os ITEXOs são feitos ali, porque daria para fazer, né? Não vão fazer, mas você poderia mudar de alguma forma. Você poderia quebrar completamente a regra do ordinal ali e esse negócio pararia de funcionar do dia para noite, né? Então, um negócio que assim, como ele não é, ele é um adendo, né? Ele é como se fosse um puxadinho na rede para fazer aquela coisa funcionar. Eu acho inseguro para você usar, para colocar dinheiro de verdade nessa história, né? Preferia outras formas de fazer. Mas assim, o mercado tá fazendo e foda-se. O que a gente tá falando só dos 2 milhões de criptomoedas é que se você pega todas as 20 mil e multiplica por 1 milhão de rede que já tem, você chega rapidinho em 2 milhões de moedas, entendeu? Talvez seja por isso que o CoinMarketCap ficou tão grande, tão rápido. Eu acho que as pessoas, né, o maximalista, né, ele subestima o avanço e o que foi, por exemplo, o SDT. Cara, o que o SDT fez e faz pelo mercado cripto, pelo próprio Bitcoin, é absurdo. Não, mas o DePix é bom, né? Como é que é? Não é isso? O DePix é bom, né? O SDT não presta não, mas o DePix é bom. Jesus Cristo. Mas o raciocínio é esse. É a mesma coisa, não é a mesma coisa? É a mesma coisa. Vamos falar que é descentralizado, né? Não. Na verdade, o SDT, se você for botar em descentralização, o SDT é muito melhor ainda, porque ele é bem maior, mas é que você tem uma empresa só por trás, né? Fazendo lá emissão. É uma empresa em um caso e é um grupo na outra. Sim. O SDT é muito maior. Mas trabalhando com uma moeda que até ontem era a moeda do mal, não é? O Pix. Verdade. São questionamentos interessantes. Eu não consigo entender essas. Eu te vendo meu real com spread aqui. Você quer comprar? É tipo isso, né? Cara, eu recebi isso. Uma bela solução, né? De vender real mais caro. Eu tenho um negócio interessante. Eu não te contei isso. Me perguntaram isso ontem, eu acho, se eu iria aderir ao DePix no P2P. Eu falei, cara, não vou aderir ao DePix, não tem porquê. Aí o cara me perguntou por quê. Eu falei, olha, primeiro que o P2P agora é com a Sovereign Swap, não é mais comigo, né? Segundo que eu, como orientador, né, da empresa acerca desse tipo de negócio, eu falei que não tem por que a gente receber um token lastreado em real para te passar Bitcoin. Se fosse para eu receber um token, eu receberia o SDT, para começar. No máximo, para te passar Bitcoin. E outra, eu vou receber esse monte de token lastreado em real, eu vou trocar isso aonde? Por o quê? Tipo, eu não tenho uma necessidade de mundo real nenhuma para isso, sabe? Eu não mando isso para corretora nenhuma, eu não troco isso por nada, não tem por que eu receber isso. Não, mas é tudo na rede Bitcoin, não é? Não é, em verdade, olha só, não é na rede Bitcoin, é na Liquid. Ai, que caralho. Puta. E na Polygon. Tem na Polygon também? Que era só na Liquid. Não. Enfim. Mas peraí, Polygon agora pode pro Max? Não é possível. Não, entendeu? Polygon tem preceitos
maximalistas também. Satoshianos, né? Satoshi previu a Polygon no Bitcoin Talk, você nunca viu isso? Entendi, tá certo. Não, tá bom. Não, é só pra a gente, é que a gente é meio, a gente gosta de observar detalhes, assim, né, é tipo assim, eu sempre falei com o Hugo, sabe, eu não critico a ideia dos caras, é um projeto, né, é um empreendimento, pô, meus parabéns, sigam com isso, né, não tá errado. Mas eu, no caso, no papel de assessoria que eu faço acerca de P2P da empresa, no caso, a Sovereign Swap, eu falei, cara, não tem porquê, não existe um motivo para aceitar isso. Ah, porque o cliente perguntou se vai ter. Cara, não tem por que ter. Se o cliente quiser pagar em DPix, cara, ele me paga em USDT. O cliente, para comprar DPix, ele tem que fazer um KYC, ele tem que pagar um spread e comprar um token. Porra, compra o USDT. Que dá para comprar até sem KYC, dependendo. Que dá para você como comprar você sem faz, né? KYC, exatamente. Então, assim, eu falei, não. Cara, não tem por quê. Mas é isso, né? Soluções. São soluções descentralizadas, né? Que surgem das pessoas, né? Há pouco tempo atrás isso era mercado cripto, hoje... Assim, eu acho legal, agora falando muito sério, eu acho legal que o Bitcoin e as pessoas mais próximas ao Bitcoin estão entendendo o funcionamento disso, porque isso é o SDT, sabe? É basicamente o mesmo princípio do SDT. E a gente não pode negar que o SDT deu acesso bancário às pessoas desbancarizadas, deu reserva de valor para a Argentina, porque, assim, você não vai querer ter volatilidade no teu dinheiro do dia a dia de uso, porque senão você ficava no peso. Se é para desvalorizar, né? Assim, se é para você correr o risco de desvalorização repentina que o Bitcoin em muitos momentos tem, você fica no peso. Então, nesse caso, uma forma do cara. Nesse caso, desculpa te cortar, Claro, eu até discordo um pouquinho, porque no caso do peso argentino, a desvalorização vem da certa, forma né? que o Estado... É certa e da forma que o Estado estava fazendo, né? De segurar preço e de imprimir dinheiro sem parar e tal. Então, é um problema... mas assim, você está colocando uma o dinheiro incerteza por uma certeza, né? Sim, sim, você está colocando o dinheiro do teu pão, do dia seguinte. Você não vai querer acordar com 5% menos pão. Sim, concordo total. Né? Então, sabe, 10% é uma refeição a menos, dependendo do cara. Então, você não quer fazer isso. Então, você coloca essa chance na mão das pessoas, coisa que não tinha. Você cria um dinheiro que circula mais, muito mais, porque as pessoas estão se livrando, estão comprando Bitcoin, estão comprando outras coisas. Então, é uma coisa que eu acho válido. E assim, isso está sendo levado pro maximalismo, para a bolha brasileira, que seja em real que estão fazendo isso, tá bom, mas estão fazendo. Então, assim, eles estão entendendo que tem função, sabe? Sim. Aquela coisa que não tinha função, agora tem. A nossa crítica não é ao projeto, né? A nossa crítica é a demagogia, é o fato de que antes não podia, a crítica que era feita por esses mesmos caras que agora começaram a aceitar, porque até ontem, teve um dia que eu cheguei a levar o Dove lá no meu canal, né? O Dove e esqueci o nome do outro. Que tava lá com ele no dia. E eu perguntei coisas ali, por exemplo, de DeFi. Aí o cara falou assim, cara, não sei nem o que é isso, não uso esses negócios, não quero saber e dane-se, né? E, porra, não precisa ser assim, né? E aí fala que isso não presta, que isso não serve pra nada, que DeFi não existe. Pra ele, assim, é uma coisa assim, não devia nem existir, acho que foi isso que eles falaram na época, não devia nem existir e não quero saber desse negócio. Pô, mas tá aí, o mundo existe, o USDT tá aí. Aí na época, um token, não pode existir token. Não, que tem negócio de token. Agora pode, porque tá dentro do Bitcoin. Né? A crítica nossa, eu sou super a favor de empreendedorismo, acho que sim, tem que vir, eu não sei. Pode até ser, Felipe, que o DPix um dia seja útil e eu comece a usar. Eu não tenho problema nenhum com isso. O meu problema só que hoje eu não vejo, como você, não vejo utilidade, mas a crítica aqui não é o projeto em si, diretamente, né? Até acaba sendo, porque a gente até agora não viu utilidade real para essa história. Mas é mais por conta dessa mudança de discurso, né? A mudança de discurso é que ferra. Precisa ver um detalhe importante, que assim, o LBTC, o Bitcoin da Liquid, é um token. Sim. Né? E aí, assim, você colocar como propaganda, porque o criador lá, como é que é o nome dele?
Adam Beck, não. O Adam Beck. Ah, porque o Adam Beck repostou o ThePix. Peraí, meu amigo. O Adam Beck criou o token do Bitcoin. Você acha que ele não apoia token de qualquer coisa? Sim, Ele tokenizou o rei. Não vai... Lógico que ele vai querer. Então, assim, botou o SDT na rede dele. Então, assim, ele é a favor da tokenização. Tudo bem ele ser. Mas não venha dizer que o discurso não mudou, porque mudou. Aí é que eu falo que é o socialismo laranja, entendeu? É o discurso, é se adequando ao que está acontecendo no momento para dizer que está tudo certo. E não está, assim, se você é purista e acredita que tokenização de ativos é ruim, você tem que fazer crítica ao DPix hoje, ou ao SDT, ou qualquer coisa que for, né? Incluindo a Lightning, né? Porque a Lightning é feita por uma empresa, é um negócio ali. Sim. Tudo bem que tem um nível de descentralização na forma que funciona, que é alto e tal, mas tem riscos ali também, não é Bitcoin puro, né? Ainda que seja Bitcoin tecnicamente, porque ele está numa carteira multiassinada, né? Pelos dois lados estão fazendo nó e tal, mas o que você está negociando em cima não é transação on-chain, não está sendo registrado on-chain. Tem vantagens? Tem vantagens, mas não é uma transação on-chain, logo não é Bitcoin. E isso tem um monte de consequências, aí, entre outras segurança e principalmente aí é o fato de ter uma empresa por trás que pode mudar o protocolo ali na frente, não sei como é que isso vai acontecer, né? Então, mas sim, isso é um projeto em beta, né? Tem pessoas perdendo dinheiro na Lightning com plugins, com uma série de coisas, né? Como a gente já noticiou também recentemente, né? Recentemente saiu coisas assim, Eu cheguei a montar um nó Lightning, eu descobri o tanto que é difícil ter um nó Lightning. Eu também. Se você for ter um nó simples, né, só para receber ali, até que tudo bem. Agora, se você quiser fazer um nó ativo, né, com conexões com vários nós e outras coisas, e rotear coisas ali, né, como algumas pessoas ensinam aqui no mercado, eu não consigo, assim, eu não tinha tempo para cuidar. Comecei a fazer, fiz ele funcionar, abri vários canais, só que eu comecei a ver que, eu não conseguia cuidar dos detalhezinhos ali, que você tem que ficar o tempo inteiro mexendo nas taxas, mexendo nas coisas para poder usar teu nó, para rotearem para você. Tem um monte de preocupações que você tem que fazer com o Watchtower, né, um monte de problemas ali que podem acontecer. E aí saiu aquela notícia que tinham conseguido fazer um hack lá, que o cara abria vários canais, né? O mesmo cara abria vários canais com um canal específico, e aí ele ficava fazendo transações entre esses canais aqui, e ele conseguia roubar o canal original ali. Teve uma notícia, não sei se vocês acompanharam isso. Aí saiu essa notícia, eu falei, caralho, velho, olha, o risco que eu tô correndo aqui com o Bitcoin que eu coloquei lá, que eu não queria, tipo, eu fiz mais para aprender, para fazer conteúdo pro canal, para falar, porque eu gosto de fazer as coisas, né? Acho que é importante a gente falar sobre Eu fiz a mesma coisa, né? Um ano vai virar episódio semana que vem. Vai virar episódio semana que vem. Acho que não faz um ano, no meu caso não, faz um pouco menos de tempo, mas eu desisti. Aí no meio da hora que eu vi essa notícia, eu falei, eu não vou ficar com o meu Bitcoin em risco por um negócio que não é meu negócio, não é... Porque no final das contas, você ser um roteador de Lightning é um trabalho, né? É um business. Trabalho difícil, é um business, né? Falei, cara, não é meu business, eu não tenho tempo para cuidar disso, fechei meu nó, fechei todas as conexões, felizmente deu tudo certo, né? Quando recebi tudo certinho lá, mas não é um negócio para qualquer um, né? Como fazem parecer que é um negócio simples, tenha seu nó, né? Por exemplo, eu tava assim, querendo usar... Você abriu com quanto de... Quanto você abriu, quanto você fechou de... Não, mas assim, com quanto você abriu de taxa e quanto você fechou? Eu abri com um Satoshi V-Byte e fechei com 20. Quando eu abri, eu não lembro, não foi caro não, eu fechei num dia que tava barato a rede lá, inclusive esse é um ponto, né, que recentemente eu fiz conteúdo sobre isso, porque a galera virou uma onda, né, todo mundo vamos mudar de assunto aqui, tentando não mudar muito, mas a galera começou a fazer consolidação de TechSoul, né, que é um conceito do Bitcoin, que justamente por conta exatamente desse ponto que você falou, acho que eu vi um post seu criticando essa questão da Lightning, que eu abri o canal, porque todo mundo fala assim, se você tivesse na Lightning, você tava tudo bem. Tava se você não quiser fechar o canal, né? Tava se você não quiser fechar o canal. Se você quiser fechar o canal, você tá fudido. E aí começou o papo, vamos fazer consolidação de TechSoul, porque aí eu resolvo um desses problemas, né? Eu mesmo fui fazer uma transação, numa carteira tinha 6 entradas ou 7 entradas. No dia que eu precisava fazer aquela transação, a taxa por transação estava em $30. E aí, para eu fazer a transação, ia custar uns R$2.000, uma coisa assim. Era um absurdo de caro. Para transferir uma quantidade, era 0,2 bitcoins que eu transferi, não era tão pouco, mas a taxa estava muito alta, né, para fazer essa transação. E aí, eu até gravei um vídeo, se você quiser resolver esse problema, você pode fazer a consolidação de TechSoul. Mas naquele momento ali, eu não me toquei de um problema gravíssimo que é fazer a consolidação, que é a privacidade.
Né, e eu não vi ninguém dessa galera aí que ficou falando, olha aqui, consolida, aproveita a taxa para consolidar e manda print da consolidação, que já é uma violação da privacidade ali, você mandar o print, porque primeiro você está falando que tem Bitcoin, segundo você está mostrando o que está acontecendo ali com ele, até vi críticas a isso no Twitter ali, mas eu não vi ninguém falando do risco que é você fazer isso, porque a comunidade bitcoinheira te ensina a fazer um endereço novo para cada vez que você vai receber cripto. Por que isso? Né? Isso para quem está ouvindo a gente que eventualmente não entende como isso funciona, né? Se qualquer hardware wallet que você pega, a maioria delas, quando você solicita um endereço ali, cada vez que você solicita, ele te dá um endereço novo. E isso é feito para dar privacidade para a gente. Porque se o Hugo vai me mandar Bitcoin, eu falo, Hugo, me manda 0.1 Bitcoin aqui, dou um endereço para ele. Aí eu vou lá, Felipe, me manda 0.1 Bitcoin aqui e dou um outro endereço para ele. Assim, nem o Felipe sabe que o Hugo me mandou, nem os dois não conseguem saber qual é o meu saldo, né? É para isso que existe essa questão ali dos endereços. Está na base do Bitcoin, do funcionamento B0 dele, né? E aí a galera... Só que isso, o que vai acontecer com quem está fazendo essas transações? Cada recebimento que eu fiz desse vira uma UTXO dentro da minha carteira. E a gente está falando aqui de ter como se fossem notas de dinheiro. Vamos supor que eu tenho R$1.000 na carteira. Eu posso ter 10 notas de 100, eu posso ter 20 notas de 50, né? E eu posso ter recebido uma nota dessa do Hugo, uma do Felipe, uma do João, uma da Maria, e cada uma notinha dessa aí, ela ocupa espaço na minha carteira. Se eu tiver uma nota só de 100, né? Ou se eu não tem uma nota de 1.000, né? Vamos lá, eu tenho uma nota de 100 ou 10 de 10, né? Uma nota de 100 ocupa menos espaço na minha carteira do que 10 notas de 10. E no Bitcoin é a mesma coisa. Se eu tenho várias UTXOs, ou seja, várias notas de Bitcoin aí, entre aspas, você tem um aumento de tamanho de espaço para fazer uma transação com essas notas, né? E aí fica caro. Quanto maior o espaço, mais você paga por espaço, e aí, eventualmente, quando a taxa do Bitcoin está cara, fica muito caro. Então a gente fala aí de fazer a consolidação de UTXO. O que é isso? Você pega todas essas UTXOs e manda para você mesmo na sua carteira, ela vira uma UTXO só. Ótimo, muito bonito, né? Porque agora eu consigo ter uma transação só. Se eu for gastar, eu gasto uma taxa só. Só que quando você faz isso, o Hugo agora que sabia o endereço meu, o Felipe que sabia o endereço meu, agora todos eles sabem quanto que eu tenho de todas as carteiras que eu tinha antes. Eles inclusive vão saber todas as carteiras que eu passei para todas as pessoas que eu passei. Sim. E eles vão saber quanto que eu tenho na minha carteira agora, porque eu fiz uma consolidação e acabou, foi pro saco a sua privacidade. E pior que isso, as pessoas podem fazer isso de forma de ataque. Até vi um post, não lembro exatamente quem que foi, falando que as pessoas poderiam te mandar um pouquinho de satoshi lá, uma quantidade muito pequenininha, só para se um dia você consolidasse aquele negócio lá, ele conseguirá saber seu endereço e tudo que você tem. E foi-se embora a privacidade pro saco, né? Como é que fica isso, Hugo e Felipe? Pseudononimato é um problema muito sério para a privacidade. É complicado, porque assim, é difícil. Em Layer 1 no Bitcoin não tem jeito, você não consegue muito fugir por causa desse pseudononimato, sabe? É muito complicado. O que você pode, talvez, tentar fazer eu até lancei um vídeo disso no canal lá no Cripto TV, que era o Privacidade para Pobres, né? Que é você pegar e tentar jogar isso tudo, em vez de você consolidar na sua própria wallet, você consolidar isso usando uma exchange sem KYC, sabe? Mas você tem um risco da exchange. Sim, pelo menos ela por um tempo ali, né? Como é que é? Pelo menos por um tempo, né? Você tem um risco ali nesse pedacinho na hora que você estiver fazendo a transação, né? Exatamente. Você consegue meio que quebrar um rastro, entendeu? É uma opção. Mas, querendo ou não, é um problema da rede. Não tem... Assim, não é um problema. Ela é assim, né? Mas você não quebra... O problema é que você está falando, você quebra o rastro daquele dinheiro. Mas você não quebra o fato das pessoas saberem quanto que você tinha. Que eu acho que essa é a parte mais grave, né? Então, mas na verdade você consegue, porque se você fizer essa gestão direito, o que você faz? Ao fazer a consolidação da sua carteira com todo o seu saldo para uma corretora descentralizada, uma corretora sem KYC, quando você for mandar para outra, você vai mandar para outra carteira ou para outro endereço. Então aí só vai ter a entrada desse valor num endereço novo, às vezes numa carteira nova, de chaves privadas novas, e aí você consegue de fato ter a perda, entendeu? Você só vai ter o envio dessa conta numa corretora sem KYC, nesse valor total, para essa carteira nova. Numa análise muito mais pormenorizada, feita geralmente por computador, por programas, etc., você consegue talvez tentar captar no montante, tá? Então, assim, é algo que pode ser, mas assim, isso aí já vai só num caso de realmente o custo já é maior, né? Investigando. Tá, daria para usar Lightning para fazer isso também, né? Você poderia consolidar numa carteira da Lightning,
transforma isso em Lightning, passa para outro nó e saca que você também conseguiria fazer esse. Sim, é uma possibilidade. Eu não confiaria esse 0,2 que você transacionou na Light. Caramba, sério? Quando eu abri meu nó, eu coloquei 0,1. Eu já fiquei com medo já. Pois é. Assim, sei lá, desconfiar, sabe? Eu me sinto muito incomodado com o pseudo-anonimato, sabe? Eu me sinto muito incomodado, principalmente depois que eu prestei alguns serviços assim. Óbvio, eu não tenho essa intenção, mas eu recebi pessoas me pagando de carteira com 100 bitcoins. Isso não funciona no mundo de CLT. Entendeu? Tipo assim, o cara no dia seguinte pagar os funcionários uma carteira dessa, o cara tá sequestrado no Brasil. No Brasil. Você não mora no Brasil, né? Não mais, mas já morei. Tá. Fazem 2 anos que eu falo. Inclusive saíram as novas regras da Receita Federal essa semana, né? E eu sempre falo a respeito disso, já estou mudando de assunto de novo. A gente fala com frequência sobre declarar ou não declarar imposto, né? Declarar cripto ou não declarar, né? E a gente tem 2 problemas. Se você não declara, você tem um problema com a Receita e com o Estado, né? Sim. Que pode sofrer multa, um monte de coisa. Mas, por outro lado, você fazer a declaração também é um risco, principalmente aqui no Brasil, porque, cara, você fez a declaração de imposto de renda. Os dados vazam. O próprio dado da Receita já vaza da Receita. Sim. Só que não precisa nem na Receita, você fez a sua declaração, você tem que ir no banco, você tem que dar para poder comprovar a tua renda. Para abrir uma conta na corretora, você tem que dar esse imposto de renda lá para você ter o KYC na corretora. E aí alguém que está lá na corretora recebeu o seu imposto de renda com todos os seus dados, teu endereço, teu telefone, aonde você mora, todas as suas informações de forma geral, o que você tem de forma geral, e agora eles estão querendo que você coloque ainda o endereço das criptos, né? Em que lugar que você colocou, né? Acho que não sei se precisa pôr o endereço da carteira, mas se você falar que está numa hardware wallet ou não, cara, como que pode um negócio desse? Você vai lá e declara que você tem 10 bitcoins, que seja, 20, qualquer valor. 2 bitcoins hoje já é muito dinheiro, né? Já dá para alguém te sequestrar por isso. Sim. Você põe dados, você fala que tem 2 bitcoins, que está numa hardware wallet, está no endereço chave tal, e aí você coloca lá no teu imposto de renda. Aí o teu gerente do banco, que mora na tua cidade, vai pegar e falar assim, ô meu amigo, bandido, por favor, vai lá na casa do Marcelo, que ele tem lá 2 bitcoins na hardware wallet dele, e tá no endereço tal, tá? Tá na chave pública tal, porque ele teve que te informar. E aí não adianta nem você usar uma passphrase e esconder na tua carteira, porque o cara já sabe onde tá tudo. Ele vai chegar em você e falar, eu quero essa carteira que tá nesse endereço e acabou, você se fudeu. Então a gente tá entrando numa sinuca de bico com essa questão de privacidade, cara, que eu não sei como é que vai ter saída, né? Talvez usar uma moeda de privacidade como maneira, mas a gente tá chegando num ponto aí que vai ser difícil, vai ser complicado. Cara, o que eu tenho visto, né, para esses fins, né, quando eu comecei a transacionar mais, e até surge um problema em relação à consolidação de TXO também, vou explicar, que o pseudonimimato é muito problemático por causa exatamente disso que a gente falou. Fica muito difícil, você começa a ter certos receios com a forma, né, de você transacionar, porque você não sabe quem é outra pessoa, às vezes se ela está prestando atenção nisso ou naquilo. Então, tipo assim, é complicado, sabe? Você fica assim, naquele medo. Você pode usar Lightning, é uma boa opção, mas assim, para pagamentos menores, eu uso Monero para pagamentos maiores, porque ele me atende, é bom, válido. Mas assim, eu não sei o que será disso ainda, porque realmente é complicado. Como eu falei lá, igual eu te falei no vídeo do Privacidade para Pobres, né? Se você tiver realmente muito receio, você passa numa corretora sem KYC, sabe? Mas é caro, é custoso. Então, assim, tem que ser avaliado. A ideia de você usar CoinJoins, que é o que muita gente fala também, além do custo envolvido, não vai te isentar de tudo. Então... Sim, ainda pode também marcar tuas cripto com flag lá que não vão você já não joga de volta aceitar, na corretora, entendeu? Então, assim, tem esse porém. E outro detalhe que eu havia falado, que quando eu comecei a fazer mais transações, eu senti isso. Quando você consolida aí o TXO, a forma como a carteira de Bitcoin funciona é que ela manda o saldo total e te devolve o troco, né? Isso. Quando você consolida, você fica limitado até que a transação seja por completo confirmada. Então, olha só, para eu te explicar. Eu tenho 5 Bitcoins na minha carteira, vou te mandar 1. Tá bom. Mas
consolidado em um UTXO único, certo? Certo. O que acontece lá no fundo da carteira? A carteira lá no fundo, ela te manda 5, vai ficar só um com você e vai me devolver 4. Certo. Até que a transação seja totalmente completa, eu tenho que esperar pelo menos os 10 minutos do bloco, ou às vezes até mais, eu não posso mexer esses 4. Ah, essa eu não sabia. Entendeu? O Texo fica preso. Ele fica travado. E aí, tanto que quando você vai movimentar, às vezes você gasta uma UTXO, se você tem outra no valor que você quer movimentar, você consegue mandar logo na hora. Se não, ele dá double spending e ele trava. Ele não deixa você mandar. Entendeu? O Monero é a mesma coisa. E aí, quando eu comecei a transacionar mais, que você às vezes vai fazer, eu tenho que fazer uma transação agora, uma daqui a 2 minutos, uma daqui a 5 minutos, você começava a travar. Entendeu? E aí você tem que começar falando, não, peraí que eu te mando aqui a sei lá quanto tempo. Entendeu? Então, assim, é um problema. Isso não é uma restrição da carteira que você usou, não. É geral. Não. O resto do Bitcoin funciona assim. Caramba, não sabia. Essa parte eu nunca fiz esse processo assim, de fazer várias transações seguidas com Bitcoin. Mas... exatamente. Eu só fui sentir isso quando eu comecei a fazer muito, entendeu? Com o Monero foi a mesma coisa. Eu fazia bastante e é a mesma história. Tanto que quando você manda Monero, você tem lá 10 mil reais na conta. E aí você tem uma UTXO apenas. Se eu te mandar R$1.000 que seja, o saldo vai dar zerado. Porque tem que esperar desbloquear. Entendi, tem que esperar validar a transação. Tem que esperar voltar os outros minerar, 9 mil para mim, para poder usar. Agora, se eu tenho várias UTXOs, eu consigo ir mandando. E aí, por exemplo, se eu tenho 2 de 5 mil, e aí eu te mando 1.000, eu vou ter lá só 5 mil para gastar. Até que os outros 4 que eu te mandei, 5, né? Entendi. Bom saber disso. Uma coisa que eu não sabia. Legal. Um detalhe. Bom, Marcelo, nós estamos caminhando para o fim. Esse é o momento que o Felipe sempre traz uma notícia do mundo atualidade. Hoje a notícia não é sensacionalista, não. Hoje a notícia ela foi patrocinada, né? O Marcelo nos deu um Bitcoin, né? Ah, sim. A notícia e umas OneKeys também para fala exatamente. A notícia fala que a OneKey lança novas carteiras de criptomoedas com segurança EAL6+. Você viu isso, cara? Pô, vai ficar parecendo que é propaganda mesmo, né? Ué, não, você pagou pra gente. Se você não pagou, você tem que pagar, já fiquei sabendo. Mas mas assim, para ser justo com a audiência, né? Eles sabem, eu tenho a empresa, Protege Coin, a gente vende hardware wallets, né? E naturalmente é normal a gente ser perguntado dos produtos que a gente vende, as coisas que a gente tem, né? Sim, a OneKey acabou de lançar a OneKey Pro, a gente até falou agora há pouco, mais cedo na entrevista aqui, a parte da AirGapped, né? Essa carteira nova que a OneKey está lançando, que assim, a gente já tem as OneKeys, tem um nível alto de segurança e tal, tinha chip já de Secure Element, né, que é isso aí que você está falando, o EAL6 é o Secure Element, mas ele não era EAL6, né, e tinha uma questão aí relacionada a código-fonte aberto do chip. Até o EL4 dava para ter o código-fonte aberto, a partir do 5, as empresas que fabricam chips de segurança, elemento seguro, não permitem a divulgação do código-fonte do próprio chip, né? Você consegue deixar o código-fonte todo aberto, ela mantém o código-fonte aberto, né, de 100% da carteira, tanto do software quanto do firmware, mas a parte do chip eles não permitem. Então tinha uma questão aí, e eles não tinham usado esse chip até hoje por causa disso, mas assim, a galera bate nesse negócio e fala, não, porque tem... E lembrando, né, esse tipo de segurança do chip de elemento seguro, a gente tá falando de ataque físico, então o cara tem que pegar a carteira, conseguir lá, o ataque que eu já vi na OneKey lá, que na verdade não é na OneKey, no chip que tem na OneKey, o cara faz um laser lá, tem um ponto do que ele joga um laser em cima do chip, é um negócio mega complexo, tipo assim, alguém que roube a tua carteira aqui, ou que pegue, não vai conseguir roubar isso de você fácil, mas beleza, tem um ponto de segurança que pode ser aprimorado, e aí eles resolveram lançar aí o chip com esse chip EAL6, que já é o último nível de segurança, nível militar, que eles chamam, né? E eles colocaram 4 chips desses na carteira. Então, são 4 camadas de Secure Element ali para proteger sua chave privada e fazer as entropias lá para gerar as carteiras. E ela trouxe um monte de outras novidades, entre elas a câmera, que agora você pode usar para fazer AirGapped. Ela trouxe um NFC que serve para você fazer backup na OneKey Lite, que é um cartão NFC que você pode fazer o armazenamento das palavras de backup nesse cartão, com senha e tudo mais. Aí
Você pode dizer se é seguro, mais seguro ou menos seguro, mas dá para fazer. E ela também tem carregamento por indução. Então você não precisa nem conectar no cabo nem para carregar a carteira. Até para carregar você pode. É assim, ó, para o cara que não quer pôr cabo de jeito nenhum na carteira, eles fizeram tudo para você não pôr cabo. Você põe ela em cima do carregador QI lá e você consegue carregar a carteira também. Então essa é a novidade aí. Acho que eu já considerava as carteiras da OneKey as melhores do mercado, principalmente para a parte de usabilidade, por isso que a gente escolheu vender elas. Mas essa nova aí vem, cara, para destruir o mercado no sentido assim, ela não é uma carteira barata, porque parece um iPhone, depois vocês vão ver a foto, não sei se eu vocês tô já vendo viram aqui, aí. parece um tablet mesmo. Não, ela é pequenininha, tá? Eu vou até te mostrar a galera não vai ver, mas eu vou te mostrar aqui no vídeo, ó, é mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Entendi. Ela é do tamanho de um cartão de crédito, exatamente o tamanho do cartão de crédito, um pouquinho mais espessa que um cartão de crédito. Mas essa aqui não é a Pro, não. A Pro ela vai ser um pouquinho diferente disso aqui, mas é mais ou menos a mesma coisa. Mas é uma carteira aí que traz todos esses benefícios, né? E atende aos gregos e troianos. Aí a galera que é mais maximalista, que quer. E você pode, inclusive, usar ela só com Bitcoin. Apesar do software dela ser completo, ela é compatível com a Trezor. Então você consegue usar ela na Electrum, consegue usar ela na. Como é que chama a outra? A Sparrow. Todas essas carteiras que têm compatibilidade com Trezor, a OneKey é 100% compatível. Então você consegue usar ela também direto só nesse software. Se não quiser instalar o software da OneKey, você não precisa. Se quiser usar só com Bitcoin Only, você pode. E tudo air-gapped também, né? Aí, no caso, tem que ser com o software dela, mas dá para fazer. Então é isso. Eu agradeço aí por você permitir eu falar do nosso produto. E quem quiser adquirir na Protege Coin, a gente está vendendo as carteiras e essa está em pré-venda ainda. Maravilha. Bom, Marcelo, quero agradecer muito o seu tempo. Aqui na descrição vai estar o seu contato do YouTube, Twitter e o site da Protege Coin. Quer deixar mais algum? Acho que só está bom, né? Não, tá ótimo, tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Então é isso. Quem chegou até aqui, por favor, deixe 5 estrelinhas no podcast, deixe o joinha se estiver ouvindo no canal do Cripto TV. Se quiserem deixar uns satoshinhos, é só enviar para quinteiro@zebedi.gg. Ou se estiver no Fonta e estiver ganhando uns bitcoins para ouvir, né, no podcast e quiser doar alguns também, é só dar um boost no episódio que a gente agradece muito, tá bom? É isso. Ficamos por aqui e tchau.